Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Aqui Deus revela que Jesus seria sacrificado como novilho, porque o número 21 é o número do novilho. E lembrando, Jesus também ele é a serpente. Eu venho lembrar aos irmãos, Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e a doutrina dos sétimos Espíritos são os outros 9 mandamentos. Então, quando você pega os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. E Jesus, ele é fiel, então ele vinha prometendo que sacrificaria para nos salvar, mas até então não tinha feito. Então aqui ele só estava como o leão, que é o 16. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por quê? Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém e torna-se o novilho do sacrifício. Ali ele prova sua fidelidade. Ele era o leão, o número 16. Quando ele provou a sua fidelidade, o número da fidelidade é o número 5, que é o número do cachorro. Aí você pega 16 com 5, dá 21. Por isso que Jesus é chamado o novilho do sacrifício. Então, quando você lê o livro de Números, capítulo 21, versículo 9, aqui está revelando o sacrifício que Cristo faria e que ele se tornaria o novilho do sacrifício. Lembrando que Jesus, Deus, aqui, livro de Números, capítulo 21, Deus dá vitória ao povo na guerra sobre os cananeus e mesmo assim o povo vem e peca. É por isso que Deus viu a necessidade, que tinha necessidade de que a palavra dele fosse revelada em carne, que era Jesus. Então, o livro de Números, capítulo 21, versículo 9, Jesus torna-se o novilho do sacrifício. E Deus diz para Moisés, eu vou ler livro de Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que sido picado olhar para ela. E, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. Então sucedia que picando alguma pessoa a serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Por quê? Porque aquela serpente simbolizava o sacrifício de Cristo, porque Cristo é a serpente. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e a doutrina dos 7 Espíritos é a serpente, que é o número 9, que são os 9 mandamentos. E Jesus, ele é a palavra de Deus. E quando você vai no livro de Apocalipse, lá fala que Deus são 7 Espíritos. E Deus tinha revelado o corpo físico dele para Moisés no monte. E depois 7 Espíritos com o corpo de Deus Pai, 8. Quando Jesus nasceu, com o corpo de Cristo, 9. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente. E quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o Cordeiro. Jesus ele é os 9 mandamentos, que ele é a serpente. E quando ele sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade, que é o número 5, o cachorro. Ali ele se tornou o novilho do sacrifício. 16 com 5, 21. E nós, irmão, temos o número do novilho do sacrifício no nosso corpo. Os 10 dedos do pé, os 10 dedos da mão dá 20, com a sua cabeça 21, que forma o novilho do sacrifício. Isso está em nosso corpo como membro. E também temos o número da igreja, que é o número 25, em membros no corpo. Amém? Bom dia, paz do Senhor.